Na concepção da maior parte da população, o Estado é o responsável pelo desenvolvimento econômico e social de um país. Por esse motivo, não é raro encontrar pessoas que depositam toda a sua esperança em melhorar de vida nas mãos de políticos, mas que invariavelmente acabam se decepcionando quando, no decorrer do mandato, elas percebem que suas vidas não estão melhorando da forma como esperavam. Mas isso não acontece por acaso. É muito comum observar governantes afirmando que vão fazer ou que fizeram a economia crescer ou que irão melhorar os indicadores sociais X ou Y, arrogando para si a responsabilidade da melhora da qualidade de vida da população. Não por acaso, a classe política é cada vez mais rejeitada e perde cada vez mais a credibilidade, já que por mais bem intencionado que seja um político, essa é uma responsabilidade que está estritamente fora de seu alcance, pois jamais um representante do Estado será capaz de assumi-la de fato. E essa incapacidade reside basicamente no fato de que é impossível para o Estado gerar riqueza, que é a base do desenvolvimento econômico, e é exatamente isso que tentarei explicar a você neste vídeo. Mas antes de qualquer coisa, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Sem dúvidas, uma condição inerente e necessária para um alto nível de desenvolvimento econômico é uma alta capacidade de geração de riqueza que uma economia é capaz de produzir. Um elevado nível de geração de riqueza aumenta o nível de renda dos trabalhadores de uma economia, o que invariavelmente nos leva a um aumento na avaliação dos indicadores sociais como saúde, educação e segurança, o que inevitavelmente acaba se refletindo na qualidade de vida de toda a população. Mas o que é necessário para uma economia possuir um elevado grau de geração de riqueza? Se você sair por aí fazendo essa pergunta para amigos e familiares, é bastante provável que a maioria deles responda algo relacionado a fatores como um maior nível de investimento em educação ou um maior incentivo a inovações tecnológicas, entre outros fatores. Tudo isso, é claro, guiado pelas mãos poderosas do Estado. Obviamente, fatores como um maior nível de educação e de inovação tecnológica influenciam bastante na medida em que proporcionam vantagens como a qualificação da mão de obra e o aumento da produtividade da economia, mas eles sozinhos não são capazes de levar um país ao desenvolvimento. Tome como exemplo que Cuba possui um longo histórico de elevado investimento em educação. Em 1957, a taxa de investimento em educação do governo cubano representava 23% do seu PIB. Hoje, apesar de ter caído para algo em torno de 13%, essa ainda é uma taxa considerada extremamente alta para os padrões internacionais. É praticamente o triplo do que é investido em média nos países desenvolvidos. Não por acaso, Cuba erradicou o analfabetismo, e segundo dados da Unesco, os índices alcançados pelos estudantes cubanos são superiores aos de qualquer outro país na América Latina. De forma semelhante, é inegável o alto nível de desenvolvimento tecnológico alcançado pelos soviéticos na época da Guerra Fria. Desenvolvimento esse que apenas poderia ser comparado ao nível de desenvolvimento tecnológico alcançado pelos americanos. Ainda assim, é fato que a população da União Soviética vivia em um estado de extrema miséria, assim como vive até hoje a população cubana. Sabendo-se disso, fica então a dúvida de qual seria o fator preponderante para um aumento da capacidade de criação de riqueza de uma economia. Observando a trajetória das economias que alcançaram um alto grau de eficiência e, consequentemente, de criação de riqueza desde a Revolução Industrial, podemos facilmente notar que o ponto em comum entre elas é que o papel fundamental do Estado consistia basicamente em defender o direito de cada cidadão à preservação da vida, da liberdade e da sua propriedade. A bem da verdade, o consenso que existe hoje sobre o Estado ser considerado responsável pelo bem-estar da população é algo relativamente recente, tendo se popularizado no período pós-Segunda Guerra. Desde meados do século XVIII, o pensamento predominante era o de que a função do Estado se limitava basicamente em não atrapalhar e garantir o pleno funcionamento de instituições indispensáveis à sociedade, como o livre mercado, a democracia representativa e o Estado de Direito. E foi justamente a partir desse período que a sociedade deu um salto de desenvolvimento e deixamos de viver em economias predominantemente agrárias voltadas para a subsistência para vivermos em grandes cidades voltadas para o acúmulo de capital, o que permitiu que em pouco mais de 2 séculos a população mundial saísse de 800 milhões para mais de 7 bilhões de pessoas, que a expectativa de vida média da população mundial dobrasse de 35 para 70 anos e que a taxa de pessoas vivendo em extrema pobreza caísse de 95% para menos de 10% da população mundial. Resumindo então,
É evidente que a liberdade econômica é esse fator preponderante para a geração de riqueza. Mas o que especificamente significa liberdade econômica? Quando falamos aqui sobre liberdade econômica, estamos falando basicamente sobre a garantia da ampla defesa da propriedade privada, do respeito aos contratos estabelecidos e de um mercado desburocratizado com um bom nível de abertura comercial e com um Estado que estabeleça uma baixa carga tributária e que possua um forte equilíbrio fiscal. Resumindo, liberdade econômica significa que quanto menor for a interferência do Estado na economia, melhor. Para ajudar você a entender melhor, vamos fazer um simples exercício de constatação. A economia pode ser dividida em dois setores: o setor público, representado pelo governo, e o setor privado, representado pelo mercado. O único setor da economia capaz de gerar riqueza é o setor privado, ou seja, o mercado. O governo por si só não possui capacidade de gerar riqueza. O governo consegue se financiar apenas de 3 formas: aumentando a sua carga tributária, contraindo dívidas ao pegar dinheiro emprestado ou imprimindo dinheiro, o que inevitavelmente irá gerar inflação, dentre outras distorções. Independentemente da forma escolhida, quem irá pagar a conta dos gastos do governo será o setor produtivo da economia. Sabendo-se disso, fica muito fácil perceber que quanto mais o governo gastar, mais ele irá sobrecarregar o setor produtivo. E quanto mais regulamentações e mais amarras o governo criar, mais o mercado será travado e menos riqueza ele será capaz de gerar. Por esse motivo, um aumento da liberdade econômica por si só inevitavelmente acaba incidindo em maiores índices de renda, educação, inovação tecnológica, segurança e todos os outros parâmetros de avaliação usados para medir a qualidade de vida de uma população. Isso não é apenas uma mera opinião do autor do vídeo. Isso é um fato que pode ser facilmente comprovado através dos dados. Existem diversos rankings de liberdade econômica feitos por instituições sérias como a Heritage Foundation e o Fraser Institute. Além desses, podemos utilizar também o ranking Doing Business, feito pelo Banco Mundial e que mede a facilidade de se empreender nas economias ao redor do globo. Ao comparar qualquer ranking de liberdade econômica com os rankings de variáveis que medem a qualidade de vida dos cidadãos de diferentes países, fica evidente e notória a correlação positiva entre a liberdade econômica e altos níveis de indicadores sociais, como por exemplo, o crescimento econômico, o padrão de vida da população, o PIB per capita, o nível de inovação tecnológica, empreendedorismo, índice de desenvolvimento humano, diminuição da pobreza, progresso social, governança democrática e até mesmo a preservação do meio ambiente. Portanto, sempre que alguém lhe perguntar onde foi que a adoção do livre mercado deu certo, simplesmente responda com outra pergunta: qual foi o país que deu certo e se desenvolveu sem um livre mercado? Porque é simplesmente impossível que um país se desenvolva sem geração de riqueza, e geração de riqueza só é possível através de uma economia livre. Como ficou bastante claro neste vídeo, a liberdade econômica traz prosperidade, que por sua vez traz avanços no nível de renda, na saúde, na educação, produção de alimentos e na produção de todas as outras coisas de que necessitamos ou desejamos. Todos queremos viver em um mundo com maior abundância de recursos e mais qualidade de vida. Mas não basta saber aonde queremos chegar. É preciso descobrir como chegar, e o caminho passa inevitavelmente pela estrada da liberdade econômica e pela conscientização de que governos não geram riqueza, mas sim o mercado.